agradecer a todos vocês, mas antes nós vamos ouvir a palavra do Senhor, do pastor Rodrigo. Quero também agradecer o William, que está nos ambientando, tirando as fotos aqui. Amém? Deus abençoe o William. E nós vamos agora ouvir a mensagem do pastor Rodrigo, pastor da igreja, quem conhece, e a mensagem, o sonho que Deus colocou em seu coração é aquilo que está se realizando nessa 13ª etapa. Com certeza nas outras também foi algo que o Senhor tinha plantado em seu coração. Amém? Boa noite, queridos. Que noite linda, noite de festa. E um momento muito especial. Quero louvar e glorificar a Deus pela vida de todos os professores, alunos, vocês que vêm prestigiar esse momento tão especial na vida de algum familiar seu. Certamente nós temos aqui maridos, esposas, filhos que estão prestigiando os seus familiares. Eu quero pedir a gentileza de aqueles que estão lá atrás, não fiquem conversando. É um momento breve que eu quero compartilhar com vocês a palavra de Deus. Agora vamos cessar ali atrás das fotos, das conversas, porque é um momento em que leremos a Bíblia e vamos expor de maneira muito breve aquilo que Deus nos diz numa noite tão especial como essa. Eu quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículo 39. Quem estiver com a Bíblia, abra, por favor. Você pode ver no seu smartphone, onde você estiver. Vamos nesse momento com as Bíblias nossas abertas. Quero convidar a todos a colocar-se em pé, por favor. Nós vamos orar. E após a oração, os irmãos podem sentar-se e vamos meditar na palavra de Deus, ok? Vamos lá então. Vamos orar. Feche seus olhos, por favor. E leve seus pensamentos a Deus, porque Ele quer falar contigo nessa noite. Santo Deus, nós estamos na Tua presença com muita alegria em nosso coração. Ó Deus, por grande alegria naquilo que o Senhor já fez ao longo dessas 12 semanas que passaram. E de maneira muito especial nessa noite, ó Pai. Quando há a formatura, quando há essa celebração, nós olhamos para a Tua palavra e vemos, ó Deus, que o Senhor concede uma missão a todos que se formam. O Senhor concede uma missão a todos que aqui estão. E que nós possamos ouvir a Tua voz, compreendê-la e colocá-la em prática em nossas vidas. Obrigado, Deus, em nome de Jesus. Amém. Poder sentar. Olha na sua Bíblia. O tema que eu quero compartilhar com vocês é algo extremamente prático. Volte e conte. Vamos todos juntos? Volte e conte. Essa é a missão que todos os formandos têm nessa noite. Essa é a missão que todos aqueles que estão diante de Jesus têm. Olha na sua Bíblia o que Jesus Cristo fala para o homem que teve a sua vida restaurada. Lucas capítulo 8, versículo 39, nos diz assim. Versículo 39. Jesus fala: volte para a tua casa e conte tudo o que Deus te fez. E ele foi anunciando por toda a cidade tudo quanto Jesus lhe havia feito. A ordem de Jesus é muito clara. Ele diz: volte para a tua casa e conte tudo o que Jesus te fez, o que Deus te fez. E é exatamente nisso que vamos pensar nessa noite. Jesus, ele fala: volte para a tua casa e conte tudo o que Deus fez. E o que Deus fez, queridos? O que Deus fez na vida desse homem? Quando nós olhamos para o seu contexto, no versículo 27, nós não vamos ler agora, mas nós temos aqui um homem que é acolhido por Deus. O que Deus fez? Deus acolheu um homem que tinha sua vida destruída. Deus acolheu um homem que estava perdido. Um homem a qual a sua família já tinha sido destruída, desmoronada. Certamente um homem que tinha uma esposa, que tinha filhos, mas não convivia mais com seus filhos. Então a ordem que Deus deu foi: volte para a sua família, volte para a sua casa. E esse homem que estava perdido, e Deus acolheu, ele era um homem que estava sendo destruído por demônios, por forças malignas que haviam sido projetadas sobre o seu lar, sobre a sua casa, e ele se afastou totalmente de Deus, de seu lar, de seus amados. O que nós temos no versículo 28 a 33 é Deus que liberta um homem
destruição total da vida. Há momentos em nossa vida que nós podemos achar que os problemas que estamos lidando, as lutas que estamos enfrentando são indissolúveis, são impossíveis de serem resolvidos. Meu casamento não tem mais chance, não dá mais para viver com a minha esposa, o meu filho não tem mais chance, o meu marido não tem mais chance, não tem mais razão, não tem mais por que manter-se nessa família. E aquele homem, ele tinha saído de casa, ele tinha fugido, e essa fuga se deu por influências malignas que o afastaram de tudo que tinha. E então, quando este homem encontra-se com Jesus, Deus o acolhe, e além de acolhê-lo, Deus o liberta das possessões, das opressões malignas sobre a sua vida. O único que pode libertar o homem de influências malignas, o poder das trevas, é Cristo Jesus. E quando este homem está diante de Jesus, Jesus o libertou. Não somente isso, mas o que mais Deus fez? Além de libertá-lo, Deus vai conceder a esse homem uma nova identidade. No versículo 34 a 37 nós encontramos isso. Deus concedeu uma nova identidade de vida. Aquele homem era desprezado pelas pessoas que o conheciam. Ele não estava mais em sua cidade, ele era um andarilho. Um andarilho que tinha consigo demônios em seu corpo. Ninguém podia fazer nada por ele. O texto nos diz que ele era acorrentado, e as forças do demônio em seu corpo faziam com que as correntes eram despedaçadas. Ele vivia no cemitério, ele vivia andando sem rumo, sem direção, sem vida. O que Deus fez? Deus concedeu a esse homem uma nova identidade de vida. O que Deus fez? No versículo 38 e 39, Deus então concedeu um novo propósito de vida em família. Deus restaurou não somente esse homem que fora endemoniado, mas agora concedeu a ele a bênção, o prazer de voltar para o lar, voltar para casa e ter sua vida refeita. Olha no versículo 39, como já falamos. Pode projetar. Vamos todos juntos. Volte para casa e conte o que Deus fez por você. Pode apertar. Então o homem foi pela cidade contando o que Jesus tinha feito por ele. E aqui nós temos esse momento muito especial. Eu pergunto a você, o que você tem para contar? O que você tem para contar do que Deus tem feito em tua vida? Nós ouvimos aqui nessa formatura testemunho de alguns alunos. Certamente todos que têm feito, aprendido da palavra de Deus, colocado em prática em sua vida, tem algo de bom para contar. Eu pergunto a você, o que você tem de bom para contar? Jesus fala para esse homem, volte para casa, volte para onde é o seu lugar, recupere a sua família, restaure o seu casamento, restaure o relacionamento com seus filhos, restaure o relacionamento com a sua esposa, restaure o relacionamento com seus pais. Não caminhe mais separado das pessoas que você ama e que Deus ama. É necessário que voltemos e restauremos os relacionamentos que foram destruídos, porque Deus tem condições de fazê-lo. O que tens para contar? Nós temos aqui, pode passar, Lucas, curso Mulher Única, curso ao meu máximo, o curso Vencedores Nunca Desistem, Finanças e Finanças para Jovens. Todos esses cursos não são um fim em si mesmo. Todos esses cursos que vocês aprenderam, eles apontam para algo mais excelente, que é exatamente a pessoa do Senhor Jesus. Assim como aquele homem perdido teve a sua vida restaurada, teve a sua identidade, uma nova identidade, um novo propósito para a vida. Por meio de Cristo Jesus, você também pode ter. Mas para que isso aconteça, você precisa ouvir aquilo que Jesus diz. João 3,16, quem sabe fala comigo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Cada um desses cursos que vocês aprenderam apontam para Cristo Jesus como aquele que morreu na cruz, ressuscitou ao terceiro dia, e que nós precisamos ter uma resposta de fé. Crer no Senhor exclusivamente, unicamente, tão somente em Cristo Jesus, para recebermos
o perdão, a vida eterna. Em João 14, 21, Jesus vai falar o seguinte. Vamos olhar, olha na sua Bíblia, João 14, 21. Jesus diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e a ele obedece, esse é o que me ama. Todos vocês que foram alunos da Escola da Família na 13ª etapa tiveram a oportunidade de aprender mais de Jesus, da palavra de Deus. E Jesus diz o quê? Veja, aquele que tem os meus mandamentos e a eles obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. No versículo 24, Jesus diz assim: quem não me ama não obedece às minhas palavras. A palavra que estás ouvindo não é minha, mas o Pai que me enviou. Quando nós estamos diante de Jesus, a sua mensagem de amor, de perdão, de vida, de salvação, que restaura o homem mais perdido, a mulher mais perdida, o filho mais perdido, nós somos restaurados para uma nova vida de obediência, uma vida de amor a Deus. Em Lucas capítulo 14, 26 a 27, Jesus fala que é necessário que nós renunciemos a nossa vida para tê-lo. Renunciemos tudo o que nós consideramos importante para tê-lo como aquilo que é mais importante em nossa vida. Em Romanos 10, 9 e 10, vai nos falar que se com a nossa boca confessarmos Jesus como Senhor e em nosso coração cremos que Deus o ressuscitou dentre os mortos, seremos salvos. O nosso grande desejo, querido aluno, querido familiar, querido amigo, amiga que nessa noite nos visita e prestigia a formatura da sua família, é dizer para você que assim como aquele homem endemoniado teve a sua vida totalmente restaurada, assim como aquele homem que não tinha mais esperança, que havia desistido de tudo, que havia abandonado sua família, que havia abandonado seus filhos, que havia abandonado a sua casa, teve uma nova vida quando encontrou-se com Jesus, você também pode ter. Você também pode viver uma nova vida, um novo relacionamento a partir de Cristo Jesus. Jesus, portanto, restaura a vida de todos que o buscam. Jesus restaura a vida de todos que se humilham na presença dEle. Roga-lhe por perdão, por graça e misericórdia. Jesus, Ele ouve o nosso clamor. Por isso que Jesus Cristo disse a esse homem: volte para casa e conte o que Deus fez por você. Amém, queridos? Amém. Então todos vocês têm essa missão. Volte para casa e conte o que Deus fez por você ao longo dessas 12 semanas desse curso. Volte para casa e lembre-se de praticar tudo quanto aprendestes. Volte para casa e tenha alegria, desejo de continuar aprendendo da palavra de Deus. Volte para casa e viva dentro da sua casa, com as lutas, com os problemas, com os desafios, aquilo que Deus nos dá. E ao nos conceder, nós temos uma vida transformada. Então, a Escola da Família se alegra muito, muito, muito por tê-los todos aqui. Muito obrigado. Muito obrigado a todos os alunos, a todos os professores. Muito obrigado, porque a nossa grande alegria é de compartilhar com vocês o Evangelho da salvação, o Evangelho de Deus, o Evangelho que nos mostra que Deus já fez tudo o que precisamos para sermos salvos. Porque tão somente é requerido de nós arrependimento, confissão de nossos pecados, crença única em Jesus Cristo como Senhor e Salvador e uma vida de obediência a Cristo Jesus, a sua palavra. Amém? Amém. Então, vamos falar todos juntos? Voltemos para casa e falemos a todos as coisas boas que Deus tem feito. Amém? Deus abençoe e pastor Leonardo. Amém. Palavra maravilhosa, né? Fechando aí com chave de ouro. Antes de terminar, eu só gostaria, será que eu conseguiria todos os professores aqui à frente? Todos os professores? Nós vamos tirar uma bela foto. O pastor também. Todos os professores. Todos.
toda a escola da família, todos os professores. Eu quero agradecer a presença de todos vocês. Quero agradecer de coração cada professor, pastor que confiou essa responsabilidade a nós. Quero agradecer a cada um de vocês que tem se empenhado, tem deixado o seu lar, tem vindo aqui à casa de Deus ensinar algo de Deus, e a recompensa ela vem do Senhor. Eu acho que a melhor recompensa é essa, quando nós vemos vidas sendo transformadas, famílias sendo transformadas e cumprindo o propósito de Deus. Amém? Depois no final nós vamos orar já pela recepção, vai ter uma recepção ali ao fundo, e os irmãos que quiserem participar de algum curso, também nós já estaremos fazendo algumas inscrições. Nós não começaremos a aula agora, nossa aula começa em setembro. Nós estamos aí com 3 meses agora fazendo um curso preparatório, junto com toda a liderança, todos os professores, capacitando cada vez mais para a boa obra do Senhor. Amém? Então nós vamos estar aqui orando. Eu quero agradecer a presença de cada um desses que estão aqui, todos os professores, o pastor, são pessoas excelentes, são pessoas que têm dado a vida com a causa que o Senhor tem colocado em seus corações. Vamos colocar em pé. Eu gostaria que vocês estendessem as suas mãos para cá, nós vamos orar, nós vamos agradecer ao Senhor neste momento, e também nós vamos orar já pela recepção que nós teremos ali no final. Amém? A todos vocês que vieram, os convidados, fica o nosso convite. A mensagem do pastor foi bem clara: volte e conte. Então você tem algo para contar. Se nós fôssemos abrir aqui a palavra para todos, todos teriam um testemunho, todos teriam uma palavra de algo que o Senhor realizou na sua vida. Então conte ao seu vizinho, conte ao seu amigo de trabalho, conte à sua família e continue aprendendo, continue se matriculando nos cursos e trazendo outras pessoas para estarem aqui junto conosco. Amém? Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos por este momento tão maravilhoso que o Senhor tem concedido à tua igreja. Nós vemos aqui, Senhor amado, algo real que o Senhor tem realizado em cada vida, em cada coração, em cada família. Ó Deus, nós pedimos que o Senhor venha tocar em cada vida e em cada coração. Essa semente que foi plantada, ela venha germinar, ela venha brotar, ela venha crescer, ela venha formar uma grande árvore, uma bela flor, uma bela planta, Senhor, e que o Senhor venha abençoar este lugar, abençoar essas famílias, abençoar esta igreja. Abençoe também o pastor Rodrigo e toda a sua família, a todos os professores que o Senhor tem trazido para estar trazendo algo do teu coração. O Senhor tem capacitado, o Senhor tem colocado desejos e sonhos em cada coração. Eu peço que o Senhor abençoe cada família, suprindo toda a necessidade. Também, ó Deus, cada um desses que visitaram a tua casa nesta noite, que vieram pela primeira vez, o Senhor esteja tocando através do teu Espírito Santo, porque o Senhor é que, através do teu Espírito Santo, que convence do pecado, da justiça e do juízo. Pai querido, também abençoe o alimento que nós venhamos ali saborear, as mãos que prepararam, este momento de confraternização. A todos, Pai, pedimos a tua bênção em nome do Senhor Jesus. Amém. Uma grande salva de palmas ao nosso Deus.